Boa tarde a todos. Tudo bem? É um prazer estar com vocês aqui hoje. Eu sou Mariana, sou gestora nacional de turismo do Sebrae. E hoje a gente está aqui para falar do destino que eu particularmente sou apaixonada, que é a Rota Combu. Nós estamos com um stand aqui na feira. Nós fizemos hoje a inauguração da rota. Estou aqui ao lado dos meus colegas empreendedores e gestores que fizeram todo esse projeto acontecer. Para quem ainda não conhece a Rota do Combu, a ilha fica localizada a uns 15 minutos de Belém, então é muito próximo. Foi um projeto que surgiu devido à COP30, mas a ideia é que deixe um legado duradouro. E hoje a gente vai aqui conhecer um pouco mais dessa rota, que nasceu pelas mãos e das histórias de quem vive na ilha. São 14 empreendimentos locais que se uniram para construir esse modelo de turismo sustentável e genuíno. Antes de começar, eu gostaria muito de exibir aqui o vídeo da rota para que vocês pudessem conhecer um pouco mais. Muito bacana a nossa Amazônia, não é mesmo? E hoje nós vamos conhecer um pouco da Rota Combu pelos olhares de quem construiu esse destino. São empreendedores e gestores. E eu gostaria de começar apresentando vocês o Péricles, que ele é gestor estadual do Pará de Turismo, do Sebrae. Foi uma pessoa que contribuiu muito para que todo esse processo e essa rota fosse construída. E é muito bacana tê-lo aqui conosco, Péricles. E eu queria começar entendendo um pouco o contexto, né? Eu queria que você falasse para a gente sobre o ano de COP30, né? Que a COP vai ser próximo mês aqui no Pará. E o Sebrae tem feito um trabalho muito bacana para desenvolver esses pequenos negócios, principalmente na questão da sustentabilidade. E eu gostaria que você compartilhasse sua visão de como projetos como a Rota Combu auxiliam os destinos a se posicionarem no mercado. Bom, boa tarde, Mariana, boa tarde, Alice e Marcos, meus colegas aqui do painel, boa tarde a todos. Desde o anúncio da COP30 lá em Belém, né, no caso no estado do Pará, o Sebrae pensou no turismo de uma forma em que a gente conseguisse demonstrar para todos os visitantes o que é a Amazônia. Porque muito se fala da Amazônia, muito se fala fora, e as pessoas não conhecem e não entendem como é o processo de relação entre nós, que convivemos na floresta, eles principalmente, e a floresta em si. Muito se fala sobre desmatamento, muito se fala sobre. Muito se fala sobre desmatamento, muito se fala sobre preservação do meio ambiente, sobre sustentabilidade. Mas o que a gente passou a entender e a mostrar, e a tentar mostrar na realidade, são projetos como a questão da Rota Combu, que mostram que sustentabilidade não é apenas a preservação do meio ambiente. A sustentabilidade dos pequenos negócios também é fundamental. E essa sustentabilidade ela está intimamente ligada ao que esses empreendedores fazem na casa deles. A gente precisa, para vocês pensarem um pouquinho, e nós, né, eu, belenense, raiz, nascido em Belém, nunca saí da minha cidade, a gente está a 10 minutos, 15 minutos no máximo de barco da floresta amazônica, sem maquiagem, sem cenário, sem nada. A floresta amazônica como ela é. Então você pisa na floresta amazônica, você navega nos rios, nos igarapés, nos furos, e aí você consegue sentir, visualizar a fauna, a flora.
Mas quando você vê um empreendedor lá dentro, instalado, com um empreendimento na sua casa, você começa a perceber que o foco dele, apesar de ser sim ter lucro, ganhar dinheiro, afinal de contas são empreendedores, são empresas, é de lá que eles ganham o sustento deles, mas é ganhar junto com a floresta, é fazer um trabalho junto com a floresta, é conseguir preservar não apenas a floresta, que na maioria das vezes fornece o que eles fazem. Quando a gente trabalha uma experiência, por exemplo, no Igara, que trabalha a questão do açaí, ele preserva o açaí, ele planta, ele faz o processo todo direitinho, porque é de onde ele tira o ganha-pão da inteira. É uma matéria-prima para a empresa dele. E aí a gente começa a perceber que muito se fala, mas quem faz são eles. Quem preserva são eles. E eles preservam de uma maneira como se fosse a casa deles. Sabe quando a gente mantém a nossa casa arrumada, limpinha, bonitinha, é assim que a gente quer a nossa casa? É assim que ele mantém as deles. E aí é importante a gente pensar em sustentabilidade nesse sentido. Então, o Sebrae, através de um projeto, de um programa, né, chamado Sebrae pelo Turismo, a gente criou, além da Rota Cumbu, mais 10 rotas ao longo do estado do Pará. São 11 rotas, a gente tem mais ou menos 18 municípios envolvidos nessas rotas, mais de 200 empreendimentos, 98 atrativos. Todos eles com as suas características. Então, tem turismo de praia, nós temos praia, turismo de. Tem a gastronomia, evidentemente, a gente não pode fugir disso, né? Vocês sabem que no Pará, a gente nunca fez amizade sem comer. Se convidar para não tiver comida, não é amigo, entendeu? A gente nem vai, para falar a verdade. E às vezes a gente pergunta se tem comida. Não é verdade? A gente diz, não vai, não tem comida, então não vou me abalar daqui de casa para lá. E aí, a gastronomia, ela é intimamente ligada com essa questão da convivência do povo paraense. E por isso, essas rotas todas, elas têm, apesar de ter essas próprias características, todas elas têm uma em comum, que é mostrar o orgulho de ser amazônica. Mesmo as pessoas que estão na costa atlântica, que tem a questão do mar, da praia e tudo mais, é o orgulho de estar lá, é o orgulho de ser pescador, de você verificar como é que você pega os peixes tão famosos lá do estado do Pará. E quando você vai para uma área que, por exemplo, que a gente tem no sudeste do estado, que tem um turismo já de aventura, com rapel, com cavernas, com parques, aí você também percebe que as pessoas têm muito orgulho de estar lá, elas têm orgulho, elas preservam, por exemplo, as pinturas rupestres que tem nessa região. Então você vai começar a perceber, e o Sebrae percebeu isso, que o Sebrae não criou nenhuma experiência nova. O Sebrae aprimorou as experiências que eles já faziam. Aprimorou no sentido de dar uma embalagem para estar no mercado, aprimorou no sentido de um storytelling bacana para contar, aprimorou no sentido de colocar isso num formato que seja mais vendável do que já é. E aí, esse formato de rota foi o formato mais, vamos dizer assim, trabalhado e escolhido. E aí é essa mensagem que a gente quer mostrar para esses visitantes que vão estar lá na COP30. Mas muito mais do que para eles que vão estar lá na COP30, é o legado que a COP30 vai deixar. E o legado para o turismo é: o Pará trabalha o turismo com sustentabilidade, com inovação, com identidade, e é assim que a gente quer deixar essa mensagem, e é assim que o Pará quer se posicionar no cenário do turismo nacional e internacional. Muito obrigado por compartilhar a sua visão, Péricles. Reforçando também o que o Péricles falou, né? No Pará a gente tem 10 rotas turísticas, mas o Sebrae como um todo no Brasil vem trabalhando esses roteiros de norte a sul do país. E a ideia é justamente fazer com que esses pequenos negócios melhorem, né, a sua experiência, mas ao mesmo tempo que realmente tenha essa embalagem e consigam ser colocados no mercado. A gente está aqui até com o stand do Sebrae e que várias rotas do Brasil inteiro estão fazendo sua apresentação. A gente busca essa conexão com o mercado. Então, por isso, cada vez mais que a gente procura, de fato, estar inserido no mercado e dar oportunidade. E o exemplo da Rota Combu, por exemplo, é uma das ações que a gente vem sempre pregando nesses últimos anos. Agora eu queria conversar com o Marcos Marçal. Ele é empreendedor na Casa Cairé e na Cairé Experiências, que é um dos empreendimentos mais novos que tem na rota, mas também um dos mais incríveis. Ele oferece hoje uma noite paraense com muito carimbó, com chefes locais na gastronomia. Tem uma trilha noturna e o que é interessante no Marcos é que ele tem experiência no turismo de luxo.
E quando a gente fala da Rota Combu, né, é um turismo de base comunitária, que tem muito cacau, açaí, é uma experiência mais ribeirinha, amazônida. E quando ele junta esse conceito do turismo de luxo, né, nesse contexto, ficou uma experiência muito interessante. E aí eu queria justamente que ele falasse um pouco mais, né, não só sobre a experiência dele, mas a experiência no geral de todos os empreendimentos da Rota. Como que foi a construção disso, né, coletivamente, baseada nos princípios, e como que as experiências estão conectadas com a cultura amazônica? Perfeito. Primeiramente, boa tarde a todos. Eu me chamo Marcos Marçal, faço parte da Cairé, como ela falou primeiramente. Falando primeiramente da Cairé Experiência, que é uma agência de turismo 100% focada no turismo receptivo, certo? E o nosso foco é entender o que é que essas pessoas que estão nos visitando buscam em nossa cidade. O nosso estado ele é uma região de dimensões continentais. Então, nós procuramos entender o que que a pessoa busca na nossa região. Ela busca gastronomia, ela busca, turismo de aventura, o que que ela realmente busca, para que nós possamos entregar a melhor experiência para aquela pessoa. Diante desse conceito da agência de turismo, nós identificamos uma possibilidade de desenvolver uma nova experiência, um novo conceito de turismo dentro da Ilha do Cumbu. Então, nós focamos em desenvolver a Casa Cairé de Experiências. Ela é focada justamente no turismo de grupos, turismo personalizado. Ou seja, quando nós procuramos receber grupos, grupos pode ser do Japão, pode ser do Paquistão, a gente procura entender qual a cultura daquela pessoa, o que ela busca para que a gente possa entregar realmente o que que eles buscam, para que a gente possa entregar experiências transformadoras. Quando nós trazemos para a rota, quando ela foi formatada em conjunto, desenvolvemos esse roteiro, nós procuramos apresentar empreendimentos que são de famílias ribeirinhas. Nós não vamos visitar nenhum empreendimento de grandes investidores ou de grandes bandeiras. Nós vamos visitar casas e famílias ribeirinhas. Nós vamos entender pessoas que nasceram na floresta, foram criadas ali e de lá tiram seu sustento de forma sustentável. Então a gente procura realmente fazer esse link de experiências juntamente com um atendimento personalizado e exclusivo. Então a gente procura muito tratar como nós trabalhamos com o turismo de luxo de experiências. Eu acho que é isso, consegue resumir muito o que a gente fala. É entender o que a experiência é interessante para você, ela pode não ser interessante para mim. Então a gente procura entender o que é que você busca, o que é que você conhece da nossa região, para que a gente possa entregar aquilo com segurança, conforto, né, e sempre surpreendendo positivamente. Porque nós trabalhamos com sonhos, com projetos, as pessoas querem conhecer uma região, desbravar novas regiões do Brasil. Então a gente tem que buscar sempre surpreender positivamente. E nós procuramos trabalhar sempre no detalhe, em cada ponto, em cada situação. É num ambiente de alto padrão, é numa alimentação, é no cuidado com o deslocamento de cada pessoa, a dificuldade de acessibilidade, restrições alimentares, porque a gente não tem como falar de turismo na nossa região sem falar da gastronomia, e diga-se de passagem, é a melhor do Brasil e única, né. Então, quando nós apresentamos as experiências, nós procuramos fazer sempre essa fusão. Exemplo, nós levamos para você conhecer o cacau, desde o seu manejo até a sua forma pronta para você conhecer o melhor brigadeiro do mundo. Então você vai conhecer realmente produtos que são, eh plantados, manejados por famílias ribeirinhas que hoje em dia, através da constituição dessa rota, com o apoio do Sebrae, conseguiram se profissionalizar, se preparar para atender, turistas do mundo inteiro. Então a gente procura justamente fazer esse link, trazer essa originalidade, essa ancestralidade, adequar, colocar num formato que a gente consiga atender públicos diversos do mundo todo. Então, resumindo, para a gente é uma grande satisfação poder participar de um roteiro novo, apesar de ser um empreendimento novo, mas que realmente o nosso intuito é que todas as pessoas que cheguem no nosso estado, cheguem à nossa região, elas possam levar memórias, recordações memoráveis e possam, propagar tudo que conheceu, tudo que nós podemos oferecer dentro da nossa região. Então, seria isso. Mariana, obrigado a todos. Sim, claro. Muito obrigada, Marcos. O Mário Carvalho, que também está aqui conosco, ele tem um receptivo, que é a Vida Cabocla, mas ele também trabalha lá na Filha do Combu, que é uma dona Nena, não sei se vocês já ouviram falar, ela é bem conhecida. Já vi que conhecem ali. Já.
É uma delícia o chocolate da Dona Nena, é artesanal, tem muitos empreendedores, a comunidade toda trabalha ali praticamente com ela. São vários funcionários. E o Mário, hoje, ele faz essa visita guiada lá na Dona Nena, mas ele também faz a rota como um todo. E o Mário, além de ter esse lado empreendedor, ele também é um grande líder da comunidade, né? Então, na questão da governança, foi uma peça muito chave para que a gente conseguisse deixar um legado, porque o projeto ele surgiu baseado na COP, mas não é para ficar só restrito à COP 30, né, que vai ser no próximo mês. É realmente para deixar um legado duradouro. Então, a governança foi muito forte nesse sentido. Então, Mário, eu queria saber com você. Você vive o turismo na ilha por todos os lados, né? Como empreendedor, como guia e como alguém que entende que existe essa força do coletivo. Então, como foi a construção dessa governança da rota, de integrar tantas histórias que são muito diferentes, né? Cada um tem um saber fazer completamente diferente e singular, mas que ao mesmo tempo todos se complementam por essa conexão com a natureza e de preservar todo esse legado. E como que foi, né, juntar toda essa conexão nessa governança e criar um modelo de comercialização que seja justo e sustentável? Boa tarde a todos os presentes, Mariana. Realmente é um desafio a gente conseguir conectar tudo isso com sustentabilidade, sem parecer algo artificial. Como é que faz para modernizar o mundo ribeirinho sem perder a identidade, né? Vocês falaram agora de exemplos do chocolate. A gente começa trabalhando com chocolate. Eu comecei fornecendo embalagens para a Dona Nena e estou numa parceria já com ela há 13 anos. Quando a gente criou essas caixinhas, que muita gente já viu pelas feiras aí pelo Brasil, que visita o Cumbu e leva de presente, a gente quis deixar uma impressão digital de qualidade, mas sem perder os grafismos, sem perder essa originalidade. Nossa maior conquista nesses anos é conseguir receber de volta pessoas que nos conhecem e elas se mantêm fiéis porque reconhecem que a gente não perdeu a essência. Então, a essência ribeirinha, ela durante muito tempo no Pará foi uma coisa para ser colocada mais escondida. Açaí, para vocês terem ideia, era considerada há 20 anos comida de pobre. E hoje as pessoas vão fazer até questão de mostrar a língua roxa, saindo, fazendo fotos, mostrando. Tinha vergonha de tomar açaí porque ficava com a boca escura, e aí o pessoal tinha que escovar o dente para sair na rua. Então, isso do ribeirinho, a gente está quebrando um pouco isso. O Sebrae tem feito um trabalho importante para reforçar essa identidade junto conosco, porque uma coisa é você vir contar de fora, dizer, não, você tem que ter orgulho disso daqui que você é, porque eles mesmos não reconheciam isso como valoroso. Então, vários projetos vêm sendo implementados para reafirmar essa identidade. Assim como os mexicanos têm lá a cultura maia e asteca como um orgulho, os incas no Peru, nós temos a cultura ribeirinha. Essa é a cultura verdadeiramente brasileira, que hoje significa essa miscigenação dos povos indígenas com os nossos colonizadores e com os remanescentes dessas áreas periféricas de todo o Brasil. Todos os estados brasileiros têm comunidade ribeirinha. Falta a gente se reconhecer como ribeirinho. Então, quando a gente embala um produto, né, essa aqui é a mais recente embalagem da Dona Nena, a gente coloca exatamente o caminho do rio como um caminho que você tem que percorrer para chegar numa fábrica. Muita gente diz assim, poxa, mas tem uma fábrica no meio da floresta. Então, esse caminho foi replicar para a rota agora, para que todos sigam um modelo sem perder sua identidade, mostrar sua casa, mostrar seu ambiente com autenticidade, mostrar que muitas vezes o luxo, o conforto, ele é relativo com relação a impossível você ir para um lugar que está 1 grau abaixo da linha do Equador e achar que você vai ter um conforto térmico o tempo inteiro. A gente vê hoje o visitante, o turista indo a Belém e ficando satisfeito, dizendo que a gente mora num paraíso. Aí o ribeirinho mesmo lá diz assim, nossa, ele considera esse calorão aqui um paraíso, porque ele se envolve com as pessoas, se envolve com aquele sentimento de orgulho com que eles apresentam a casa, e principalmente pelos sabores que o Péricles já apontou, que é um dos motivos que as pessoas vão a Belém do Pará hoje, mas eles têm se encantado cada vez mais com as pessoas. Então o trabalho, Mariana, eu te confesso que fica mais fácil à medida que cada novo projeto se encorpa e eles vão acreditando mais e mais que, assim como a gente aponta o orgulho que tem deles, eles recebem o feedback dos turistas e começam a se afirmar enquanto comunidade.
Então isso que é o movimento mais bonito. Então a liderança ela fica facilitada por conta desse reconhecimento que os turistas e visitantes têm dado cada vez mais ao modo de vida deles. Essas frases do tipo, queria, queria trocar tudo que eu tenho em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Brasília, por morar aqui na tua casa. Aí ele olha, se espanta e diz, nossa, quer dizer que então isso aqui que eu tenho tem muito valor. E o intercâmbio da gente ter trazido os integrantes da rota para cá, para o Rio, muitos voaram de avião pela primeira vez, muitos vieram ao Rio de Janeiro pela primeira vez. Esse intercâmbio é fundamental para essa reafirmação e para o sentimento de valorização. O que vem por aí é que vai ser mais forte. Muito obrigada, Mário. Também queria convidar para a nossa conversa a Analice, que é empreendedora na Suma Eco Experiências. É ela literalmente quem faz a rota acontecer, porque no Combu não entram carros, são apenas barcos e rios. E ela trabalha numa empresa de mobilidade, ela tem os barcos dela e ela também faz esse receptivo, né? Então, Analice, eu queria que você compartilhasse com a gente da dificuldade que é o desafio, né, de ter esse meio de transporte que são os barcos, e a partir da perspectiva do visitante, né, quais são as impressões que eles têm quando eles visitam Combu, e como que essa logística hoje tem se estruturado para atender o mercado com qualidade e segurança. Ah, inclusive, a Analice, ela é piloto de barco, e todas as vezes que eu fui no Combu, ela foi nossa pilota, então é muito bom ver uma mulher, né, nessa posição de piloto de barcos. Obrigada, Mariana. Boa tarde a todos presentes aqui. Eh, então, falando logo assim, desafios, né? Desafios, a gente tem em todos os lugares. E para nós moradores, a gente não vê o transporte quanto muito desafio. Ele é o único meio de transporte ali na ilha para ser usado. Então, para chegar na ilha, você precisa se deslocar através da embarcação. Você só desloca lá dentro, se movimenta para todos os lugares através das embarcações. Hoje, a gente tem um quantitativo já bem maior, né, de embarcações. Nós temos uma cooperativa que ela tem uma faixa temos 51 cooperados, mas temos uma faixa de 30 barcos. Mas cada barco hoje comporta entre 15 até 45 passageiros. E até a COP, a gente acredita que vai ter mais barcos ainda, porque a gente está fazendo uns investimentos em termos de embarcação para a gente dar uma melhorada, né? E uma das nossas principais fala é transportar as pessoas com conforto e segurança. Então, a gente tem uma travessia muito rápida, que a gente diz que não dá tempo de dar medo, que não dá mesmo. Então, não dá tempo de dar medo. Muita gente quer com emoção, sem emoção, então, mas não dá medo. Então, há 10 minutos, 5 minutos, depende ali do comandante, a gente está do outro lado. E a experiência que a gente tem com o turismo, né? Então, é muito prazeroso para a gente quando a gente escuta, basta a gente atravessar e o turista já fala para a gente que ele está no lugar, ele já viajou, principalmente os turistas viajantes aí, que viajam às vezes o mundo inteiro, e quando eles chegam lá no Combu, eles dizem para a gente: gente, vocês moram num paraíso. Que lugar é esse? Eu não quero mais sair daqui. Muitos chegam lá com medo, porque nós moramos na Amazônia, né? Então, muita gente tem uma visão de Amazônia que tu vai encontrar com bichos, com... Não, gente, vai encontrar com pessoas. A nossa rota Combu, ela foi feita de pessoas para pessoas. Então, uma das nossas propostas é conectar, né? Conectar as pessoas com as raízes amazônicas. Nós somos as raízes, nós estamos lá, né? Para atender. E uma das propostas para a gente, essa proposta da Rota Combu, ela veio, é um projeto aqui assim, que encantou muito a gente e vai encantar todos que forem lá também. O porquê? Porque ela tem um grande diferencial. Ela é promovida por nós, moradores, né? Pelas pessoas que estão lá do local,
que vivem o dia a dia, que conhecem cada folha, cada árvore, cada peixe, cada fala, cada gíria, cada linguajar. Então, e a gente tenta passar a coisa mais natural possível para as pessoas. Então a gente tem ali experiências autênticas, né, feita por pessoas. Então a proposta da gente é levar para vocês experiências que de viagens, né, que realmente vocês tenham experiências boas, né, e que traga experiências boas. Então por isso a nossa locomoção, o nosso transporte hoje a gente trabalha com muita segurança, com muito cuidado, para que o nosso visitante, ele quando chegue na ilha, ele se sinta seguro. Muito obrigada, Analice. Eu queria agora abrir para perguntas, se vocês querem perguntar algo para os nossos convidados. Não? Então, eu queria saber mais de você, Péricles. O que você acredita que o mercado ainda precisa enxergar sobre a rota para que ela se consolide como um produto competitivo? Eu entendo que o mercado precisa enxergar, primeiramente, o que é a rota, no sentido de que, como a Analice falou muito bem, ela é uma rota feita por pessoas que moram na Ilha do Cumbu. Na maioria das vezes, a vida inteira morou lá, né? E apesar de ter uma facilidade de você atravessar em 7 minutos, você podia ter um emprego em Belém. Para vocês terem uma dimensão, existem 2 universidades federais ali na beira do rio, a Universidade Federal Rural da Amazônia e a Universidade Federal do Pará. E vários alunos são das ilhas ao entorno de Belém, que pegam o barco, vão lá, estudam e voltam. De novo, nós estamos falando de 7, 10 minutos de travessia, como a Analice disse, dependendo da, da, dali da mão, né, do comandante. Mas que é preciso enxergar é exatamente essa questão de que é um turismo de base comunitária, sim, mas você tem uma experiência em que você consegue perceber o quanto essas pessoas são importantes para a ilha e o quanto a ilha é importante para elas. E eu acho que a visão que a gente tem que mostrar da rota é que a sustentabilidade, como eu falei no começo, não é apenas a preservação do meio ambiente, mas a sustentabilidade dessas pessoas permanecerem nas ilhas, mesmo tendo as oportunidades que teriam na cidade, no continente, vamos chamar assim, elas permaneceram lá não apenas por oportunidades de negócio, elas permaneceram lá porque elas queriam que o negócio delas fosse ligado na região delas. Elas queriam que o negócio delas fosse ligado nas raízes. Elas queriam que os negócios delas fossem na casa delas. Eu não estou dizendo sem exagero nenhum. Todos os empreendimentos da rota, os negócios são dentro das próprias casas. É no meio, é na frente ou é atrás. Isso significa que as pessoas querem estar lá. E isso que é o diferente da rota. Né? Então, é a gente chegar lá, é a gente ouvir uma gíria diferente, é a gente ouvir os vários tons de égua, né? Porque nós temos vários tons de égua, dependendo do que a gente quer dizer, tem de indignação, tem de raiva, tem vários tons. É você ouvir e ver como esse povo tem felicidade de estar lá. É calor? É calor, mas tem um rio. Então, você vê, por exemplo, um menininho de 3 anos pulando de 3 metros de altura, dando 2 cambalhotas com uma caída dentro d'água, voltando. Menino de 3 anos que já sabe nadar. Menino de 3, a moça que tá, a dona de casa vai ali na beira do rio para dar o banho no menino sem problema nenhum. A convivência, então, é isso que vai encantar. E aí que você chega num local, por exemplo, você desliga, você chega no Canto dos Pássaros, por exemplo, que ele tem esse nome porque a calmaria do local faz você ouvir o canto dos pássaros. Coisa que nós da cidade pouco ouvimos, mesmo estando em Belém. Então você para ali, senta, toma um banho de rio e você vai começar a perceber o som da floresta. Então é isso que as pessoas precisam perceber. É uma rota de pessoas feita para outras pessoas, para que elas conheçam a comunidade ribeirinha, que durante muito tempo sofreu preconceito por nós, conterrâneos deles. Nós de Belém, da cidade de Belém, né, no caso da área continental, tínhamos preconceito com os ribeirinhos. Açaí era comida de pobre. Hoje em dia, o Mário diz que as pessoas têm orgulho de tomar açaí e tal. E só tem o açaí porque alguém lá no Cumbu subiu no pé do açaí 5, 6 vezes no mesmo dia
tirou o açaí, colocou num barco e levou para o outro lado para vender lá na Pedra do Açaí, no Ver o Peso. E é esse açaí que me alimentou, que sou lá do continente. Me alimentou bastante, como vocês estão vendo, né? Me alimenta bastante. Mas é isso que as pessoas precisam perceber. Eu acho que é isso que vai fazer o diferencial da rota. E o vídeo mostra exatamente essa questão quando você tem uma quebra do urbano, ela diz, o urbano fica ali, e você entra na floresta. Então, é essa percepção que a gente tem que passar para que a rota se posicione ainda mais nos mercados nacionais e internacionais. Obrigada, Péricles. Nós temos uma pergunta aqui da plateia. Olá, boa tarde. Me chamo Alex, sou secretário executivo de turismo de Porto Velho, Rondônia. Estou com a equipe aqui do nosso departamento de turismo. Nos interessou essa temática, porque também Porto Velho é uma capital à beira de um grande rio, que é o Rio Madeira. E a gente também tem uma proposta, estamos vislumbrando, juntamente com o Sebrae, Rondônia, e outras entidades, como o ICMBio, uma proposta semelhante à de vocês em relação a uma Resex, que é a Resex Cunhã. É um lago gigantesco, com mais de 30 mil jacarés. A possibilidade de birdwatch também é muito forte, e a gente vai trabalhar principalmente turismo de base comunitária. E a gente queria entender duas coisas em relação, buscando um caminho, claro, temos que observar as particularidades, que são parecidas e ao mesmo tempo semelhantes e distintas. Mas eu queria saber como é que foi envolver a comunidade para o projeto. Lá a gente fala que quando o ribeirinho não gosta muito, ele fica ressabiado, desconfiado, né? A gente quer saber a que ponto essa desconfiança chegou a inviabilizar, como foi conquistar eles para eles se sentirem parte do projeto. E o segundo ponto que eu gostaria também de saber, se vocês se conseguiram, como conseguiram furar a bolha de quem está na área urbana, se o projeto da Rota do Combu é só para quem vem de fora do Pará, ou se o pessoal de Belém abraçou a ideia de conhecer também um pouco, furar essa bolha e entender a vida do homem da floresta. Bom, com relação a como eu atuo também lá no Comitê de Sustentabilidade da ilha, você parte de exemplos, não tem jeito. Se você não tiver um exemplo, alguém que foi bem-sucedido, você tem que trabalhar. Então, por exemplo, o número de projetos que alguns dos empreendedores já participaram, vários ciclos de formação, o Sebrae é um dos atores que mais fomenta tudo isso. Senão você não tem esses casos de sucesso, o ribeirinho é muito assim, tem que ver para crer. E você ter o sentimento de que essa partilha, esse convencimento, ele é uma relação ganha-ganha. Então você tem que muitas vezes ver quais são os elos mais vulneráveis, entre aspas, a esse entusiasmo. Aqueles mais céticos, claro, vão ficando por último. Alguns chegam e te procuram. Vou te falar um depoimento que teve quando a gente estava fazendo o pré-teste da rota. O Charles do Igara falou assim: a gente agradece muito a vocês porque vocês têm paciência com a gente, porque no começo o Mário falava não sei o quê, e aí eu ficava desconfiado. Aí agora que eu entendo, 6 anos depois, que o que ele queria era isso daqui, mas eu não entendia. A gente fica muito desconfiado. Então cada um tem o seu tempo. Então entender é um tempo pedagógico, que a gente discute isso na educação. Então a gente tem que ter esse efeito do exemplo e entender o tempo pedagógico de cada um. Não vai acontecer um passe de mágica dessa mobilização coletiva. Você tem que ter ideias, desenvolver projetos em camadas, fazer a consolidação de alguns cases para que aquilo se consolide com o passar do tempo. E quer que eu fale da cidade também? Pode falar. A questão da cidade é assim, a rota, este produto especificamente, é para levar agora o kombu e a Amazônia para o mundo, mas existem já cooperativas, vários empreendedores que já atendem. Pela proximidade, acaba que o belenense ele vai com uma alternativa de lazer mais rápida. Então você tem lá, dentro dos tipos de turista que visita a ilha, você tem aquele cara que é um anfitrião, que você vai visitar, vem de Porto Velho, vem para Belém, cara, vou te levar num lugar muito legal. Vai comer o peixe com o seu nauá. Olha, cheguei lá, vai buscar a gente do outro lado do rio. Então, essa proximidade que existe. Analise, é o boca a boca. A gente tem um boca a boca muito forte. Então, a gente teve paciência ao longo do tempo de gerar, mesmo nos locais, essa confiança daquilo que eu quero mostrar. Eu quero mostrar a Amazônia para alguém, eu tenho um parceiro. Uma coisa é muito assim, eu tenho o WhatsApp do Mário, eu sei o telefone do seu nauá, eu sei
que a Analice pode desenrolar isso daqui para mim. E muitas vezes a gente nem está na linha de frente, né, Analice? A gente só indica. Não, cara, vai lá que tu vai ter uma boa experiência. Então, essa confiança, ponto a ponto, ela foi se conquistando. Então, hoje o belenense, claro, tem aquele que diz assim, vai olhar para um produto desse, poxa, mas um roteiro desse, que tem que dormir na ilha, acho que não precisa. Aí, mais uma vez, a paciência do tempo pedagógico para você construir uma referência. A gente quer botar isso daqui para posicionar estrategicamente o mercado nacional, mercado internacional, daquelas pessoas que querem, por via operador, via uma agência que ele confia, alguém que vai, pelo fio do bigode, dizer assim, não, vá lá, que é confiável. E aí vai se gerar devagar essa nova bola de neve agora para uma outra camada, que a gente tem explicado, é que assim, agora a gente vai atingir outras camadas, pessoal, não é para parar o que a gente está fazendo, mas é para posicionar, porque quanto maior o sucesso a gente fizer cada vez mais longe, o reconhecimento do local também aumenta. Então, acho que essa é a estratégia do Sebrae, não só trabalhar conosco o presente, trabalhar o futuro, porque se eu posicionar isso para frente, criar essa rede inspiradora, o pessoal está sabendo que a gente está agora aqui no lançamento no Rio, então as redes sociais estão bombando. Então, quem não está na rota está dizendo assim, cara, esse que tu ainda não conseguiste atingir, ele já está dizendo assim, ei, está dando certo, cutucando assim no outro, vamos junto com os caras agora. Então, essa paciência que a gente tem, tanto com o morador de Belém, que acredita que a cultura ribeirinha é forte, que pode virar cartão postal também para nós, como agora para o morador local que está dizendo assim, vamos em frente que o projeto é bom. Sim, fazer uma colocação? Em relação, quando ele pergunta sobre como vocês fizeram para que dê certo, porque o ribeirinho ele é muito. Então, a escuta. Quando o Sebrae propôs, ele foi para lá para ouvir a gente. Então, a rota ela é como nós quisemos que ela fosse. O Sebrae apoiou, o Sebrae levou consultorias, nós temos aqui as nossas consultoras, porém, ela foi feita, desenhada de acordo com a nossa realidade, de acordo com o que cada um dos empreendimentos ribeirinhos quiseram. Então, não mexeu com a nossa essência. Então, ela é a nossa essência ribeirinha. Então, por isso que eu acredito que deu mais certo. Sobre a questão, a primeira questão, ela já explicaram, e aí eu vou falar de uma visão do belenense da cidade. O Cumbu, ele sempre foi frequentado por nós, durante muito e muito tempo. Hoje, o que passa a encorajar mais é essa questão do belenense consumir rotas ou produtos turísticos como a Rota Cumbu. Primeiro ponto, a segurança. Você tem hoje embarque e desembarque seguro, no Porto Princesa Isabel, que é um porto público, que é administrado pelas cooperativas que trabalham com barco. Você tem todos os barcos com segurança, com colete salva-vida, com a fiscalização constante da Capitania dos Portos, e você tem as pessoas têm essa segurança para fazer essa travessia, porque a gente precisa entender que não é um riozinho qualquer. É um rio que sofre influência do mar, do oceano, é um rio que tem maresia, é um rio que tem correnteza, é um rio que tem onda, né? Tem onda não, onda é a que quebra, né? Tem maresia. E aí, o que é o grande desafio? O belenense, ele conhece como o açaí é colhido. O belenense, ele conhece como o chocolate é produzido. O belenense, ele conhece a floresta, ele é íntimo da floresta. Só que, com a visão de um ribeirinho falando para ele não conhece. Quando a gente chega na trilha do açaí, lá do Charles, no Igara, eu, belenense, vivendo isso e sendo técnico do Sebrae aí há muitos anos, um monte de coisa eu não sabia. Nome de árvores e de plantas, por exemplo. Eu vou falar uma para vocês porque o nome é bacana. Posso falar? Senão, Pode. é o açacu. E o nome açacu é justamente pelo que vocês realmente estão pensando. Porque a planta tem uma seiva que é ácida, não é isso? O tronco tem uns espinhos lá, a fruta ninguém pode comer, porque também. Então, ela só serve para isso, entendeu? É literalmente. Então, você começa o belenense, essa visão, por exemplo, quando eu for no Cumbu, eu volto para casa, eu sempre trago alguma coisa para minhas filhas, eu tenho 2 filhas, e aí eu falo esse nome, por exemplo, elas dizem, mas é uma árvore que existe na tua casa, como a gente fala, o Cumbu é a nossa casa. Então, é assim que você vai começando a quebrar, porque o turista internacional e nacional, ele não tem aquilo para ele. Então, a curiosidade é natural.
para o belenense, você tem que gerar essa curiosidade. E aí, o que acontece? O maior desafio nesse momento talvez nem seja a gente ter o belenense indo e consumindo os produtos da rota. Como o Mário falou, tem essa questão de parceria. O paraense é parceiro de todo mundo é amigo de todo mundo lá no Pará. Lá em Belém, a gente diz que todo mundo é parente. Todo mundo é parente de alguém. No Cumbu, é. Se for ver, o Mário é sobrinho de não sei quem, que é filho de não sei quem, que é a filha. Todo mundo é parente lá. Mas o que acontece? O belenense, ele acaba, essa questão de atravessar e conhecer uma coisa diferente, ele vai ter essa curiosidade. O desafio agora é fazer ele dormir no Cumbu, pela proximidade, pela facilidade. E aí você tem, pô, para que eu vou dormir lá se eu posso ir lá fazer as coisas que eu tenho que fazer e voltar para minha casa, né? E aí você tem que encantar com a hospedagem, que é uma hospedagem completamente diferente do que ele já viveu. É uma hospedagem moderna, é uma hospedagem com móveis, com utensílios modernos, ar-condicionado, cama, tudo bonito, tudo bem feito, tudo confortável. Mas é no meio da floresta. É você deitar na cama, quando você olha para cima, tem um. Como é o nome daquele negócio que fica no teto? Uma clarabóia, sei lá como é daquilo. Tem um buraco no teto lá com vidro para você olhar. E aí, quando você deita, você olha, você acorda, você está vindo à floresta. Você está saindo do seu quarto no caminho lá para o café da manhã, passa 2 macacos na sua frente. Então, é essa diferença, é isso que talvez seja o nosso grande desafio de mercado em relação a Belém nesse momento. Tem um despertador de passarinho, né? É um despertador de passarinho, Passarinho exatamente. canta. É você conseguir gerar essa curiosidade e fazer as pessoas experimentarem isso. E aí eles vão experimentar, e aí, como o Mário falou, tem aquela questão, a gente recebe muita gente. Essa época é uma época que nós recebemos muita gente. Todo paraense tem um parente em casa agora, todo, sem exceção. Os legais e os chatos, mas sempre tem um parente agora em casa. A gente está às vésperas do Círio, nosso Círio de Nazaré agora, nesse final de semana. E aí é que você é anfitrião e anfitrião de qualidade. Bora ali no Cumbu, porque eu vou te mostrar, não vou te mostrar só um banho de rio, eu vou te mostrar uma culinária, eu vou te mostrar uma experiência, aí você começa a ter isso. Mas eu entendo, sim, que o belenense precisa ter essa curiosidade aguçada, o belenense precisa ter essa noção do que é dormir na ilha. Muito bacana a contribuição de todos vocês. Realmente esse projeto tem sido feito esse ano. Foi uma honra muito grande, foi um trabalho construído a muitas mãos e o reflexo hoje é a gente contar com todas essas pessoas incríveis aqui, seja compartilhando seus dons, seus conhecimentos, e realmente foi algo muito incrível. O nosso tempo, infelizmente, está acabando, mas eu queria muito finalizar com uma fala da Analice, né, que é uma empreendedora muito forte, uma mulher muito guerreira, e eu queria que ela compartilhasse, né, finalizasse falando o que é que te orgulha mais fazer parte dessa rota e o que é que o turismo representa para a rota do Combu. Bem, o que me orgulha dessa rota, eu vou sempre falar, não romantizando, mas já romantizando, são as pessoas que fazem parte dessa rota. São nossos parentes. Todo mundo é parente na ilha, todo mundo faz parte da rota. Se não é meu parente, mas é parente do outro do lado, mas são as pessoas. E sobre o que É isso mesmo, Analice. Muito tá obrigada. bom. Obrigada, gente. A gente tem uns kits aqui que a gente vai distribuir para vocês da Rota do Combu. Tem algumas coisas bem interessantes dentro para vocês explorarem. Também nós temos um stand que está no outro pavilhão. Então vão lá conhecer, é uma casinha bem bonita, ribeirinha. Tem todos os empreendedores. Vocês podem conhecer mais sobre a rota. E eu espero muito que vocês possam vivenciar, né, essa experiência conosco. E quem sabe um dia ir lá para o Combu mesmo, conhecer as maravilhas de Belém. Muito obrigada.